Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de volta com mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje vai ser sobre os polígonos, beleza? Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso conteúdo, eu gostaria de pedir a você que você desse aqui aquele like, tá? Se inscrevesse também no nosso canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas e assim divulgar o nosso trabalho, beleza? Então vamos para o slide, vem comigo. Olá gente, estamos aqui com os nossos slides. A nossa aula é sobre os polígonos, beleza? Então temos aqui a definição sobre polígono. Polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego, que quer dizer poli, quer dizer muitos, e gonos quer dizer ângulos, beleza? Então o polígono é uma linha poligonal fechada, tá pessoal? Ela tem que ser fechada, ok? Formada por segmentos consecutivos não colineares que se fecham. Então aqui nós temos aqui alguns exemplos de polígonos, tá? Os polígonos são figuras planas, tá? Nós temos aqui, ó, um retângulo, temos um triângulo, tá? Temos aqui um quadrado, ok? E aqui nós temos um paralelogramo, beleza? Então, sobre os polígonos, nós temos aqui algumas figuras que são polígonos e outras que não são polígonos, beleza? Então, veja que os polígonos são figuras planas, tá certo? São figuras planas e são fechadas, tá bom? Observe aqui que os polígonos, todos os seus lados, tá? São formados por linhas retas, tá bom? Observe que aqui nós temos um retângulo, ó, formado por linhas retas, tá? Por segmentos de retas. Aqui nós temos um triângulo. Temos aqui um pentágono. Aqui nós temos várias figuras, beleza? Observe que todas são formadas por linhas retas, segmentos de retas, e são fechadas. Então, elas são consideradas polígonos, ok? Vamos aqui para as figuras não polígonos. Ó, observe que aqui nós temos um formato de um triângulo, só que observe bem que assim, deste lado aqui, ó, ela é meia arredondada, tá? Então, as figuras que têm um de seus lados arredondados, ela não é um polígono, tá? Então, ela não é polígono, tá? Ela é um triângulo, mas tem aqui, ó, sua base aqui arredondada. Aqui nós temos uma figura oval, tá? Se ela apresentar um dos lados arredondados, ela não é um polígono. Outro exemplo aqui, ó, a letrinha M, ela não é um polígono, por quê? Porque ela está aberta, né? Tem esse espaço aqui que está aberto. Por isso, os polígonos, eles não são abertos, tem que ser linhas fechadas, como nós vimos lá na definição. Aqui nós temos aqui, ó, umas cordinhas aqui fazendo as voltas, tá? Observe que aqui nós temos espaços abertos, também não é um polígono. Nós temos um círculo. Um círculo também não é considerado um polígono, porque tem os lados arredondados. Tá? Nós temos aqui também, ó, uma figura, né, que também tem lados arredondados, então por isso ela não é um polígono. Tá? Também as figuras geométricas que se cruzam, ou seja, aqui, ó, onde as linhas passam por cima da outra, tá? Também ela não é um polígono. Tá? Então elas têm que serem fechadas, como nós estamos vendo aqui nesse exemplo, elas têm que serem fechadas e as linhas não podem passar uma por cima da outra, como nós vimos nesse exemplo aqui, beleza? Temos aqui um retângulo, ele também não é um polígono, por quê? Porque ele está vazado aqui, tá? Ou seja, no meio dele aqui tem esse espaço, tá? Então as figuras vazadas também não são polígonos, tá bom, pessoal? Por mais que seja aqui um retângulo, tá? Ela está vazada aqui, então ela também não é um retângulo, tá? Aqui nós temos aqui um cubo, tá? O cubo, ele também não é um polígono, por quê? Porque ele é uma figura espacial, tá? Para ser um polígono, por mais que ele tenha os lados aqui todos formados por segmento de reta, ele não é considerado um polígono porque ele é uma figura espacial, tá? Para ser polígono, ele tinha que ser figuras planas, ok? Figuras planas, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo slide. Outra coisa que a gente precisa saber também sobre os polígonos são os seus elementos, tá? Então, quais são os elementos de um triângulo, de um polígono, tá? Os polígonos, os elementos deles são os lados, tá? Quem são os lados? Ó,
são esses segmentos de reta aqui, tá, pessoal? Ó, é que forma a figura, tá bom? Então, isso aqui são os lados, ok? Ó, isso aqui são os lados, beleza? Então, os elementos de um polígono são os lados, né? Como nós estamos podendo ver aqui, tá? Outra coisa também que faz parte dos elementos dos polígonos são as vértices. O que são as vértices, gente? As vértices nada mais os pontinhos aqui, ó, que unem esses segmentos, ou seja, essas linhas aqui, ó, elas são ligadas por um ponto, tá? Então, esses pontinhos aqui, né, que são esses cantinhos aqui, eles são as vértices do ângulo, tá? Portanto, esta figura aqui tem, ó, 4 vértices, tá? Que são os pontinhos aqui que unem aqui esses segmentos, tá? Outra coisa que nós devemos saber são os ângulos internos, tá? O que são os ângulos internos? Gente, os ângulos internos é a abertura entre os segmentos, tá? É essa aberturazinha aqui, ó. Ou seja, a abertura entre dois segmentos forma os ângulos. Esses ângulos são ângulos internos porque estão dentro da figura, beleza? Ó, então também nós temos aqui, ó, outro ângulo, ó, mais um ângulo aqui, tá? E temos mais um ângulo aqui, tá bom? Então, nesse trapézio aqui, nós temos 4 ângulos, beleza? Então, ó, só analisando aqui, ó, o que a gente observa, ó. Esta figura aqui, ó, tem 4 lados, tá? Que é o lado aqui, ó. Aliás, o lado aqui, ó, é o lado aqui, ó, AB, BC, CD e o AD, tá? Tem 4 lados. Também ela tem 4 vértices, tá? Então, quem são as vértices, ó? É a vértice A, a vértice B, a vértice C e a vértice D, tá? Também tem 4 ângulos internos, tá? Quem são os ângulos, ó? O ângulo A, observe que a simbologia do ângulo é com esse acentozinho circunflexo aqui em cima das letras, tá? Então, isso aqui simboliza que são ângulos, beleza? Então, nós temos aqui os ângulos também, como nós vimos, o ângulo A, o ângulo B, o C e o D, ok? Também os polígonos, eles recebem as suas classificações de acordo com o número de lados, tá? Ó, o nome de um polígono regular será dado de acordo com o seu número de lados, tá bom? Ó, observe que uma figura que tem 3 lados, ó, 1, 2 e 3 lados, ele é chamado de triângulo, tá? Então, a figura que tem 3 lados é chamada de triângulo, tá? A figura que tem, ó, 1, 2, 3 e 4, ou seja, com 4 lados, ela é chamada de quadrado, tá bom? Isso é a classificação dos polígonos. Aqui nós temos uma figura com 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? Então, essa figura tem 5 lados, ela é chamada de pentágono, tá? E uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? 6 lados ela é chamada de hexágono, tá? Uma figura de 8 lados, aliás, de 7 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Uma figura de 7 lados é chamada de heptágono, ok? E uma de 8 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? De 8 lados é chamado de octógono, tá? Octógono. E uma de 9 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma de 9 lados é chamado de eneágono. E uma de 10 lados, tá, pessoal? Ela é chamada de decágono, tá bom? Tem mais figuras, tá, pessoal? Com mais lado, com 11, com 12, com 13, com 20, tá? Mas aí você pesquisa aí no Google que você vai encontrar os seus respectivos nomes, beleza? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi sobre os polígonos, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato, tá? Ou pode também estar escrevendo aqui nos comentários a sua dúvida, tá? Que aí eu vou responder os comentários, beleza?
Então, até mais, até a próxima aula, tá? Não esqueça de deixar aí o seu like. Tchau, abraço.